Você já se pegou pensando se não está exagerando? Já engoliu o choro para não preocupar ninguém? Já sentiu uma dor tão funda que parecia não ter nome? E mesmo assim, tentou seguir o dia como se estivesse tudo bem? Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Mas antes de virar destino, essa dor vira silêncio. E antes de virar silêncio, ela tenta falar. Fala baixinho, no corpo cansado, na mente inquieta, na alma pesada. Mas como ninguém ensinou você a escutar a alma, você aprendeu a ignorar o que sente, a vestir um sorriso quando tudo em você queria gritar. E é por isso que talvez você esteja ouvindo esse vídeo agora. Porque a dor que você sente, essa que não some nem com descanso, nem com oração, nem com distração, não é drama, não é exagero. É sua alma tentando te alcançar, tentando te dizer que tem algo errado, que tem algo aí dentro que precisa ser olhado com urgência. Mas a gente aprendeu a se calar, a se adaptar, a continuar. E nesse movimento silencioso de sobrevivência, fomos nos afastando de nós mesmos. Você chama de cansaço, mas é sobrecarga. Você chama de sensibilidade demais, mas é alma viva. Você chama de drama, mas é o seu inconsciente tentando se fazer ouvir. E quando ele não é escutado, ele começa a gritar. Não com palavras, mas com sintomas. Dores sem causa, ansiedade sem motivo, noites mal dormidas, uma angústia que não passa. É o corpo fazendo o papel que a sua voz não teve permissão de cumprir. Talvez ninguém nunca tenha te acolhido quando você quis chorar. Talvez te disseram que era frescura, que você precisava ser forte, que sentir demais era errado. E você acreditou. Aprendeu a engolir tudo calado, a não demonstrar fraqueza, a calar o que machucava, só para continuar sendo amado. Mas o que ninguém te contou é que o corpo não esquece, ele guarda. Cada lágrima não chorada, cada sim dito quando você queria dizer não. Cada momento em que você se traiu para não decepcionar alguém. Tudo isso fica, não some, não desaparece e com o tempo começa a cobrar. Nas costas que doem sem explicação, na exaustão que não passa, na alma que já não vibra com mais nada. A dor que você sente não é fraqueza, é um chamado, um convite da alma para você, enfim, voltar para casa. E quando você começa a escutar esse chamado, percebe que o que parecia fraqueza era, na verdade, sensibilidade encoberta. Porque sentir demais nunca foi o problema. O problema foi viver em um mundo que te ensinou a se calar, a se anestesiar, a se adaptar a tudo, menos a si mesmo. Você se acostumou a ser funcional, a cumprir tarefas, sorrir quando precisa, parecer forte quando tudo desmorona por dentro. E no meio dessa performance, foi se desconectando da própria verdade. Até que um dia acorda e tudo parece pesado. O corpo arrasta, o coração se cala, a vontade desaparece. Você tenta explicar, mas nem você entende direito. Porque não há um motivo específico, não há um evento marcante. É só um vazio que vem crescendo aos poucos. Uma tristeza que não tem nome. Uma dor que parece antiga demais para ser de agora. É nesse momento que Jung entraria em cena para te dizer: isso é sua alma pedindo para ser ouvida. E quando a alma fala, ela não usa lógica, ela usa símbolos. Usa o corpo, os sonhos, os esquecimentos, os impulsos, os choros engolidos e os sorrisos forçados. Usa a insônia e a apatia. Usa qualquer brecha que encontrar para te lembrar que você não nasceu para viver desconectado de si. E talvez seja por isso que, ultimamente, tudo tem parecido sem graça. Como se a vida tivesse perdido um pouco da cor, mesmo quando tudo do lado de fora parece estar em ordem. Isso não é coincidência. É você se afastando do que te faz sentido. É a alma dizendo: já deu de sobreviver, agora eu quero viver. Mas para isso acontecer,
Você vai precisar parar de fugir, parar de se calar e começar, enfim, a se escutar. É nesse ponto que muita gente se perde. Porque quando a dor começa a emergir, a primeira reação é fugir, achar distração, mergulhar no trabalho, preencher os silêncios com qualquer coisa que afaste o incômodo. Mas quanto mais você tenta fugir, mais a dor te persegue. Porque ela não quer te punir. Ela quer te mostrar onde você se perdeu de si mesmo. O que você chama de ansiedade pode ser só a alma se debatendo por dentro, querendo espaço. O que você chama de impaciência pode ser só uma verdade presa, querendo ser dita. E esse cansaço que te consome, talvez não tenha nada a ver com o corpo. Talvez seja a fadiga de manter de pé uma versão sua que já não te representa mais. Você passou tanto tempo tentando se encaixar, tentando agradar, tentando ser o que esperavam de você, que agora sente que está ficando sem ar. E é verdade, está mesmo, porque não dá para respirar fundo quando se vive com o peito apertado por dentro. E Jung sabia disso. Ele dizia que ignorar a alma é como construir uma casa linda por fora, mas com rachaduras nas bases. Um dia, por menor que seja a tempestade, tudo balança, e balança mesmo. Porque não dá para sustentar para sempre uma estrutura que não tem verdade. E é aí que surge aquele vazio que você não consegue nomear, que aparece no meio do dia, do nada, no silêncio do quarto ou no barulho de uma festa. Uma sensação de que alguma coisa está faltando, mesmo que tecnicamente não falte nada. Esse buraco, essa ausência, esse incômodo sutil, é a alma pedindo passagem. Pedindo para você parar de ignorar o que sente e começar, de verdade, a viver a partir do que vibra aí dentro. Você pode até tentar se convencer de que está tudo sob controle, que é só mais uma fase difícil que vai passar. E por fora, até parece que passa. Você sorri, trabalha, conversa, dá conta das coisas, mas por dentro, algo não sossega. Uma inquietação constante, uma vontade de chorar do nada, um peso que você não consegue explicar. E é aí que o corpo entra em cena. Ele sente antes da mente admitir. Quando você tenta ignorar, ele começa a avisar de outros jeitos. Uma dor que persiste, um enjoo que não tem causa, um nó na garganta que vai e volta. Não é frescura, não é fraqueza, é linguagem simbólica. É a alma tentando te alcançar por onde ainda dá. Jung dizia que a alma não desaparece quando é ignorada. Ela apenas muda de canal. Se não for ouvida no coração, ela vai falar pelo estômago, pelas costas, pelo peito apertado. Você pode seguir fingindo que está tudo bem, mas lá dentro, algo sabe que não está. E esse algo está implorando por presença, porque o que você sente só quer ser sentido com verdade. É curioso como a gente vai se acostumando com o incômodo. No começo, incomoda mesmo, mas depois vira parte da rotina. O aperto no peito passa a ser só ansiedade. A insônia é culpa do celular. A tristeza, falta de café. A gente aprende a normalizar o que nunca foi normal. E o pior, começa a achar que o problema é a gente, que está sensível demais, fraco demais, emocional demais. Mas Jung enxergava outra coisa. Ele dizia que, muitas vezes, o que chamamos de sintomas são só tentativas da alma de se reorganizar, como se o seu sistema interno estivesse dizendo: não dá mais para seguir desse jeito. E você sente isso. Sente quando uma conversa te derruba por dias, quando um gesto pequeno te faz querer sumir, quando não dá mais para fingir que está tudo bem. E mesmo assim, você tenta, se força a sorrir, a produzir, a se distrair. Mas quanto mais força faz, mais desconectado fica, porque o que está doendo não se cura com esforço, se cura com escuta, com presença, com a coragem de parar,
e perguntar: o que em mim está implorando para ser visto? Mas escutar dói, porque quando você começa a olhar com verdade para dentro, o que aparece nem sempre é bonito. Vem culpa, vem medo, vem raiva antiga que você jurava já ter superado. Vem a voz da criança que engoliu o choro para não decepcionar ninguém. Vem a exaustão de anos tentando parecer forte enquanto tudo desmoronava por dentro. Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho para se tornar quem você é de verdade, exige coragem, porque ele te obriga a desaprender. Desaprender o personagem. Desaprender a ser o que esperam. Desaprender a fingir que está tudo bem. E essa parte é a mais difícil, porque você começa a perceber que muita coisa na sua vida foi construída para agradar os outros, que suas decisões talvez não tenham sido suas, que aquela versão de você que o mundo aplaudiu não te representa mais, e isso é um luto. Você não está só deixando de seguir um caminho, está enterrando uma ilusão. A ilusão de que ser amado bastava, a ilusão de que bastava caber. Só que agora não basta mais. Você não quer mais caber. Você quer respirar, quer existir. E não é egoísmo, é integridade. É sua alma tentando voltar para casa. E por mais assustador que esse processo pareça, é nele que começa a sua cura. A cura não começa com respostas. Começa com perguntas que você evitou a vida inteira. Do tipo: quem eu seria se não estivesse tentando agradar todo mundo? O que eu realmente quero se ninguém estivesse me olhando? O que em mim está morrendo de tanto ser ignorado? Jung dizia que o sofrimento não é um erro, é um aviso. E por mais que doa, ele aparece para te proteger. Parece estranho pensar assim, né? Mas a dor é uma forma da alma te impedir de seguir anestesiado. Ela chega como um corte, mas carrega a semente de um reencontro. Você acha que está quebrado, mas está apenas num ponto de virada. Você sente que está perdendo o chão, mas na verdade está se afastando de uma base que nunca foi sólida. A dor vem para desmontar a estrutura velha, para mostrar que não dá mais para sustentar o que não tem alma. E é aí que começa o espaço do novo, do verdadeiro, do seu. Mas para isso, você vai ter que parar de fugir. Vai ter que ficar com você mesmo, em silêncio. Vai ter que sustentar o desconforto sem se distrair. Porque quando você para, o que grita não é só a dor, é também a verdade que estava presa por trás dela. E se você tiver coragem de escutar até o fim, vai perceber. O que estava tentando te destruir só queria te acordar. Você começa a perceber que não era só dor, era direção. Que o desconforto estava te apontando para dentro, para um lugar que você evitou por anos. E quando você finalmente entra nesse lugar, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque você começa a se ver com outros olhos. Aquele perfeccionismo que te controlava começa a perder força. Aquela necessidade de ser aceito já não te seduz tanto. Você para de lutar por aprovação e começa, enfim, a buscar conexão. Conexão com o que pulsa em você, com o que tem verdade, com o que não precisa de aplauso. Jung dizia que a sombra, tudo aquilo que a gente esconde ou reprime, carrega justamente as chaves da nossa inteireza. E é por isso que, quando você começa a encará-la de frente, algo se reorganiza. A ansiedade diminui. A raiva se transforma em limite. A tristeza deixa de ser fraqueza e vira sabedoria emocional. O que antes parecia bagunça começa a ganhar sentido. E não vira mágica. Ainda dói, ainda oscila, ainda tem dias difíceis. Mas tem algo novo, presença, uma vontade sincera de não se abandonar mais. Você começa a se escolher, e nesse gesto, às vezes tímido, às vezes bravo, você começa a voltar para casa, não para quem você era, mas para quem você sempre foi, antes do mundo te ensinar a se esconder.
Você começa a olhar para trás e entende que nada foi à toa. Que até os momentos em que você se perdeu fizeram parte do caminho de volta. Tudo aquilo que doeu te ensinou a sentir. O que te quebrou te mostrou onde doía. E o que você achou que era fraqueza era só a sensibilidade que ninguém te ensinou a valorizar. E agora, algo em você muda. Você para de correr atrás de respostas prontas. Para de buscar fórmulas para se consertar. Começa a aceitar que não está aqui para se encaixar, mas para se expressar, para ocupar seu lugar no mundo, mesmo com medo, mesmo sem certezas, porque agora você já entendeu que a dor nunca foi inimiga. Foi professora, foi aviso, foi caminho. E com esse novo olhar, até o silêncio muda de som. Você percebe que já não precisa de tanta distração, de tanta performance, de tanto barulho. Você começa a escolher o que nutre, o que acolhe, o que tem alma. E o mais bonito, isso não vem como obrigação, vem como um alívio, como um suspiro de quem, enfim, parou de se abandonar. Talvez nesse momento você esteja lembrando de algo, de uma dor antiga, de um ciclo que se repetiu por anos, de uma parte sua que ficou esquecida lá atrás e que agora voltou à superfície. Se isso está acontecendo, não resista. É assim mesmo que a alma conversa. Não com lógica, mas com memórias, arrepios, lágrimas silenciosas. Às vezes tudo o que ela precisa é de uma brecha para falar. E quando você escuta, algo começa a curar. Jung dizia que a cura não vem só da consciência. Ela vem da integração, de unir o que foi separado, de acolher até o que você aprendeu a rejeitar em si mesmo. E isso não se faz sozinho. É por isso que quando a gente compartilha o que sente, algo se abre. Por isso, se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, escreve aqui nos comentários. Pode ser uma frase, uma memória, uma sensação que te atravessou. O que for. Às vezes basta nomear o que vive em silêncio para começar a libertar. Sua história pode ser a força que alguém precisava para seguir. E sua presença aqui, mesmo em silêncio, já muda tudo. Você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa mais se forçar a sorrir quando o peito está gritando. Não precisa seguir em frente só porque todo mundo espera isso de você. A vida não é uma linha reta. É um movimento, e nesse movimento parar também é sagrado. Respirar também é ação. Silenciar também é resposta. Você passou tempo demais tentando se ajustar a um molde que te apertava. Mas agora, talvez pela primeira vez, esteja pronto para fazer o oposto, se expandir. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de tentar ser o que o mundo quer. E começamos a ser o que nossa alma sempre soube. E ser quem se é não exige perfeição, só presença, só coragem de não se abandonar de novo. E talvez esse vídeo seja só isso, um lembrete, um chamado suave, um empurrão simbólico para você voltar a se ouvir. Porque a dor que você sente não é drama, é mensagem, é trilha, é linguagem da alma. E agora que você escutou, não tem mais como voltar a dormir. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dar o próximo passo. E ele começa aqui, nesse silêncio cheio de verdade, onde o mundo se cala e você finalmente se encontra. E talvez esse vídeo seja só isso, um lembrete, um chamado suave, um empurrão simbólico para você voltar a se ouvir. Porque a dor que você sente não é drama, é mensagem. É trilha, é linguagem da alma. E agora que você escutou, não tem mais como voltar a dormir. Você não precisa entender tudo agora, nem tomar grandes decisões amanhã. Só precisa dar um passo, um gesto pequeno mas sincero, em direção a si mesmo. Às vezes esse passo é dizer não. Às vezes é chorar sem pedir desculpas. Às vezes é ficar em silêncio quando o mundo exige pressa. Jung
Acreditava que a verdadeira transformação não vem de respostas prontas, mas da coragem de se escutar de verdade. E se esse vídeo te ajudou a lembrar disso, mesmo que só um pouquinho, então ele já cumpriu seu papel. Agora é com você. Cuide do que sente. Honre o que vive em silêncio aí dentro. E se sentir que esse conteúdo pode tocar mais alguém, compartilhe. Porque quando a gente espalha o que cura, a cura também se espalha na gente. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, que você se escute com mais verdade do que nunca.